Seja muito bem-vindo ao seu programa Ressoar. Agora vamos falar de um assunto que é bem sério. Você já ouviu falar em síndrome de burnout, incluída desde o ano passado na classificação das doenças da Organização Mundial da Saúde? É um distúrbio emocional que provoca uma série de complicações para a saúde e pode ser facilmente confundido com ansiedade e depressão. Segundo pesquisas, mais de 33 milhões de brasileiros sofrem com a síndrome e muitas delas viram seu quadro se agravar durante a pandemia. A pressão do home office e o medo da demissão fizeram com que trabalhadores desenvolvessem uma série de doenças. Esse é apenas um dos temas do programa de hoje e que traz também. Tem um projeto de gestão de resíduos que vem gerando emprego e benefício ambiental a moradores da Zona Norte de São Paulo. Está numa área carente aqui de São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. É uma área que tem poucos recursos. E no Ressoar pelo Brasil, nós vamos para Belém para conhecer a história de um jovem filho de pescador que ficou famoso por cantar ópera. Esse é o Ronald, dono de uma voz doce e poderosa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu programa Ressoar. E a gente começa o programa de hoje falando de uma técnica ambiental capaz de atingir uma taxa de reciclagem acima de 80%. A metodologia, além de trabalhar a destinação correta de resíduos vindo de empresas, desenvolve bactérias para a realização de uma compostagem acelerada. Olá, Ressoar! Vem aqui visitar o nosso projeto Horta e Compostagem. Deixa eu mostrar para você um pouquinho o projeto. A gente está na Zona Norte de São Paulo, bairro da Vila Nilo. É uma das áreas mais carentes aqui de São Paulo. E o nosso projeto aqui é trabalhar não só com a comunidade, mas também envolver ao máximo a pesquisa e as empresas. O nosso projeto, ele começa um pouco longe daqui. Começa dentro da USP, no CIETEC, Centro de Inovação e Empreendedorismo da USP. Então lá a gente estuda formas de acelerar o processo de compostagem. O que é compostagem? É você pegar resíduo orgânico, casca de frutas, verduras, legumes, transformar isso em adubo. E aqui é onde a gente fecha esse ciclo e cria um novo recomeço. Lembrando vocês, a gente está numa área carente aqui de São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. É uma área que tem poucos recursos, as pessoas vivem em condições um pouco difíceis e o nosso papel aqui no projeto é mais do que você fazer horta, é trazer outros benefícios para o entorno. Nosso principal papel com a Ecaplan é trabalhar a desigualdade. Então não adianta só você olhar o tema de resíduos, gestão de resíduos, se você não olha essa desigualdade da cidade. Aqui começa o nosso trabalho na Vila Nilo, na nossa horta. A gente coleta essas bombonas que a gente chama, são os resíduos orgânicos. Então, se você olhar, todos esses nutrientes está super bem separado. Então, nosso papel com as empresas, com os restaurantes, é trabalhar com eles a gestão correta dos resíduos. Então, felizmente, cada vez mais empresas e pessoas têm se preocupado com o seu resíduo, com o meio ambiente e apoiado o nosso projeto. Vou te mostrar como é que funciona na prática essa parte de compostagem. Aqui a gente tem um espaço para fazer a compostagem. Então você vê que é uma área impermeabilizada, então você não tem risco do líquido ir para a terra ou ter a contaminação. O processo de compostagem que a gente trabalha aqui, ele é um processo que a gente chama de compostagem acelerada com leiras estáticas termofílicas. É o nome técnico para você falar um processo de compostagem onde você aquece. Elas chegam a mais ou menos 60 a 70 graus. Então, traz para cá o resíduo orgânico, a gente mistura com folhagem, com as palhas e daí depois ele fica descansando, deixa ele descansando por mais 30, 45 dias e o adubo já está pronto. E ele pode ser utilizado aqui na horta. Esse projeto, a gente está numa área cedida pela CETEP,
Então o Cássio da CETEP é um grande parceiro nosso, tem nos ajudado a manter o projeto. Essa aqui é o projeto. Depois vocês vão conhecer o Renato, que é o artista responsável por manter essa horta e também fazer a parte de compostagem. A horta aqui ela funciona da seguinte maneira: a gente tem algumas parcerias, né? Tem o seu Cássio, que é o nosso parceiro aqui, que nos ajuda muito com o recurso devido que a gente precisa para nutrir os canteiros, folha, capim, essas coisas que faz com que a gente venha nutrir os canteiros, que até mesmo a terra aqui não era boa. E a compostagem é um sistema fundamental aqui, que é dali que é onde que a gente tira realmente as proteínas mesmo para poder estar nutrindo os canteiros. Eu moro aqui atrás, né, da horta, então o cheiro era tinha muito rato, entrava muito na casa da gente. Então o problema aqui era bem precário. E agora com a horta diminuiu um pouco, a gente não vê tantas lixo aqui, tantos bichos mortos, tantos usuários usando droga aqui que às vezes o cheiro incomodava a nossa casa. Então agora com a horta aqui ficou bem melhor, né? Eu mesmo já nem vou no mercado quando eu preciso de alguma coisa, já mando as crianças virem aqui buscar alguma coisa, porque é bem mais saudável também, né? Assim como a Miriam e o Renato, diversas outras pessoas se beneficiam aqui do projeto. Tomara que a gente consiga expandir isso para diversos outros lugares aqui do Brasil. Resíduo orgânico, sol e área verde, a gente tem em todos os lugares. Então vamos replicar esse projeto. Obrigado, Ressoar, pela oportunidade e pela visita. Até logo, tchau, tchau. E o mais legal é ver um antigo local de despejo e resíduos de entulho se transformasse nessa horta tão bonita, né? Que gera renda e ainda promove oficinas e produção de alimentos orgânicos para os moradores da região. É uma bela iniciativa, parabéns! O Ressoar faz uma pausa assim bem rapidinha e na volta vamos tirar todas as dúvidas sobre a síndrome de burnout com o psicoterapeuta e escritor Luiz Fernando Garcia. Então não sai daí porque a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Ressoar. Incluída desde o ano passado na classificação das doenças da Organização Mundial da Saúde, a síndrome de burnout ou esgotamento profissional é um distúrbio emocional que provoca uma série de complicações para a saúde e pode ser facilmente confundido com ansiedade e depressão. Pesquisas revelam que a síndrome afeta mais de 33 milhões de brasileiros e muitos viram seu quadro se agravar durante a pandemia. Para falar mais sobre o assunto, o Conexão Social de hoje recebe o psicoterapeuta e escritor Luiz Fernando Garcia para tirar todas as dúvidas sobre o tema. Olá, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda de volta ao nosso programa, a gente já estava com saudade de você. E o quadro Conexão Social dessa semana traz um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Estima-se que no Brasil mais de 33 milhões de pessoas sofrem com essa síndrome. Uma condição que pode ser facilmente confundida com ansiedade, depressão. A síndrome de burnout também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. É uma doença que tem como a principal causa o excesso de trabalho. E para falar sobre esse tema, nós temos a honra de receber aqui hoje no nosso programa o psicoterapeuta e escritor Dr. Luiz Fernando Garcia. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor hoje aqui. Obrigado pelo convite, Eunice, a todos os telespectadores. Estamos aqui para contribuir com essa onda que desde 1920 só não tinha nome, mas já era percebida. Então a gente vem sofrendo uma exigência muito grande, por isso esses números horrorosos, tanto dos distúrbios de humor quanto da própria burnout. Hoje nós vamos poder ficar sabendo mais, o senhor vai poder compartilhar com a gente aqui informação e a gente ajudar as pessoas que estão em casa. Acho que esse é um momento muito importante e a gente quis trazer esse tema justamente para contribuir com as pessoas, viu? Obrigada de ter vindo. Obrigado a vocês. E eu queria já começar perguntando
para o senhor falar exatamente o que é a síndrome de burnout. Para quem não sabe, né, a gente explica o que é essa doença. É uma doença, é uma síndrome, como é que a gente chamaria? Se ela adoece, a gente sempre precisa considerar como uma doença. No mundo acadêmico, no mundo dos psis, ela é chamada de uma psicopatologia. Isso foi reconhecida agora em 2019 pela Organização Mundial da Saúde. Então não se tinha muito a classificação se é uma síndrome ou se era uma psicopatologia. Se usa síndrome porque ela sempre aparece com um conjunto de sintomas. Ela não aparece um sintoma só. Então, quando a gente usa síndrome, quer dizer um leque de coisas que, notoriamente, que apresentam coisas que fica fácil ver se é ou não é. E é muito confundida porque alguns sintomas se assemelham à depressão, ao início do estresse. Então, muita coisa para a gente começar a pensar é a partir desse nome, burnout. Se a gente for para a tradução, ela vai dizer a queima interna. Na realidade, é a queima por exaustão. Eu costumo brincar com um paciente que está passando agora por essa dificuldade, que é como se a gente colocasse um T, aqueles T's de tomada, e colocasse outro T e colocasse todos os aparelhos domésticos ligados nele. Sobrecarga. Isso, e essa sobrecarga, a gente pode brincar de pensar, os aparelhos vão puxar a energia que é o nosso aparelho, o nosso organismo, e não vai ter suficiente energia para que o indivíduo dê conta e continue. Então dá o curto. Então aquilo explode e essa queima acontece com uma natureza chamada estafa. Então, por isso, não é só um problema emocional, é um problema orgânico. O indivíduo vai perdendo condições do corpo continuar funcionando. Isso vai desenvolvendo uma série de sintomas. Então, respondendo a tua primeira pergunta, é uma síndrome, porque é um conjunto de sintomas que vem junto. É uma psicopatologia, porque adoece. E agora tem nome e foi classificada. Quais são os primeiros sintomas? Porque eu imagino que a pessoa que está assistindo agora, ela vai começar a se identificar, porque você vai falar de alguns sintomas que a pessoa vai começar a ficar meio alerta. Será que sou eu? E às vezes ela está tratando, né? Por exemplo, ela está tratando alguns sintomas que ela não sabe a causa verdadeira. Então, começa a falar dos sintomas. Como é uma síndrome, como eu disse, sempre a gente vai ter que avaliar 7 ou mais deles presentes. Então, imaginem que vai falhando a fisiologia. Então, a primeira coisa é um estresse crônico, ele vai ter todo o tempo uma cronicidade, uma repetição de um tipo de energia que ele já não está mais dando conta. Então, ele começa a ficar nervoso, irritado demais, dói a cabeça, tontura, problemas gástricos, desde úlcera até piriris, né? Até diarreias e etc. Dores no corpo em pontos crônicos que começam a se aumentar. Em determinados momentos, ao perder a atenção, ele começa a ter pequenos flashes de apagão, porque não vai mais funcionando. E ele entra com um quadro de sintomas muito parecido com a depressão. A autoestima começa a se rebaixar, porque ele se cobra muito. E ao se cobrar muito, ele começa a notar que não se dá conta. Ele não consegue virar, ele não consegue orquestrar a vida dele de uma forma que ele dê conta. Então vem uma sensação de baixa autoestima, uma sensação de incapacidade, ele começa a ter uma fragilidade emocional que, como as pessoas que não sabem, o ambiente que promove isso é um ambiente muito competitivo, excede os padrões. E o indivíduo entra numa roda e ele é cercado de pessoas que podem começar a notar coisas. Então ele se isola e esse isolamento vai trazer uma baixa produção de dopamina. Então ele vai começar a ter alguns tipos de problemas relacionados ao humor. Então vai perder a vontade em alguns momentos, por isso que se assemelha muito à depressão. Psicologicamente a gente tem que pensar, todos nós somos produtos de alguma coisa. E esse produto está lá atrás, né? Para aquele tal do Freud, de 0 a 2 anos, que é a nossa primeira infância, e a segunda infância, de 2 a 7, existem 4 tipos de mãe.
Uma mãe mais maternal, amorosa, que constrói pessoas com muita autoestima. Eu costumo dizer que a gasolina azul, uma gasolina potente, o indivíduo não tem dúvida que consegue. Um tipo de mãe que é a mãe funcional, não deixa faltar nada, é uma mãe meio administrativa. E essa mãe gera como produto um adulto que é capaz de ter autocuidado. É um adulto que consegue se orquestrar. Uma terceira mãe, que é a mãe de extensão. Ela cria o filho para todo mundo ver que ela foi uma boa mãe, o filho tendo sucesso, a mãe tem como se fosse um troféu. E a quarta mãe, que é uma mãe exigente e pouco carinhosa. Então, esse tipo de mãe, ou figuras maternas substitutas, pode ser uma avó, pode ser, não deu afeto e carinho. Deu o amor através da cobrança. Então, o indivíduo tem um juiz interno que exige dele pegar tudo, dar conta, por isso queima, dá o curto. E a síndrome de burnout, a gente podia pensar como se fosse um amigo que aparece dizendo, eu vou te ajudar para te dizer, você não está aguentando. E aí vai lá e puf, no T, e dá o curto-circuito. Então, como é que ele começa a notar que começa a aparecer? 5 desses sintomas que eu disse, do nervosismo a problemas corporais, a falta, um tipo de tristeza e frustração, como você disse, e uma sensação todo o tempo que ele não pode e não consegue. Problemas orgânicos de natureza, síndromes metabólicas, desde o colesterol, desde a diabetes, e também a pressão é alta. Então, a pressão alta passa a ser uma variável que discrimina, que vai dizer não é depressão e não é só estresse. Então, esse conjunto de sintomas, se ele tiver 5 aparecendo com recorrência, todo dia ele sente. Esses 5, numa nota de 0 a 10, a gente chama gradiente, como se fosse uma medida. Você pergunta para o indivíduo de 0 a 10, que nota está? Está numa nota 5. E a cada semana que passa, ele não recupera. Aparecem mais sintomas e as intensidades, que num primeiro momento era nota 5, começam a subir. Eu estou percebendo que está piorando. Esse é o primeiro sinal que ele já tem que pegar ajuda, porque não para, não vai voltar para trás. Então, num determinado momento, muitos perdem o apetite. Primeiro vem a perda da concentração, depois a perda da memória. Então, às vezes, o indivíduo nota, eu não estou conseguindo prestar atenção. Só que isso, porque o telespectador que está ouvindo a gente, eu acho, a gente tem que observar que é uma recorrência, acontece todo dia, e um conjunto de 5 a 7. E vai piorando. E vai piorando. Ele não se reverte. Então, como é que a gente diagnostica? Não reverte a intensidade do sintoma. Então, 1 semana, 2 semanas, ele tentou descansar. Ele está indo, e daqui a pouco o curto-circuito vai acontecer. Sim, e tem as profissões, né? Existem profissões que são mais propícias. Uhum. Quais são elas, doutor? Eu atendo alguns e queria te dizer, muito predominante na minha experiência, são os profissionais liberais e cargos de alta liderança sem um equipamento no sentido de pessoas, recursos e etc. Então é muito comum, profissionais liberais, ambientes de muita competição e exigência, alta liderança, que não possui times, apoios. E aí eu vou te dizer uma coisa que eu prestei atenção ano passado com um cliente. Muitas vezes existe um boicote dentro das organizações que começa a se colocar uma pressão, uma espécie de bullying, para punir um tipo de diretor, um tipo de líder. Então, vão tirando gente da equipe. E o indivíduo, para continuar honrando e corresponder e não entrar nessa armadilha, ele começa a ficar sem dormir, aumento da demanda, começa a tomar analgésico por conta das dores, começa a comer mal, começam os problemas gástricos. Não tem tempo mais para lazer, né? Nem para se cuidar. Para nada, e porque faltou autocuidado de mãe. O indivíduo não tem, na mente inconsciente dele, ele não tem a capacidade de orquestrar a agenda, ele lota. E a gente sabe, mexe com o mundo corporativo, às vezes são só 3 coisas determinantes num dia.
determinante, você não pode deixar de acontecer. Mas o cara, para mostrar serviço, ele vai se entupindo ou realmente não tem uma equipe favorável, ele não tem recurso. Então ele entra nessa roda viva, má alimentação, excesso de trabalho, pouco sono, pouco tempo para ele e desgasta os vínculos afetivos. Doutor Fernando, nossa equipe preparou uma reportagem especial que conta a história de uma pedagoga que viveu exatamente todo esse drama. Meu nome é Andréia Matias, tenho 45 anos e fui diagnosticada com síndrome de burnout em 2018. Tudo começou, na realidade, em 2017, onde eu tive um problema internamente na empresa e a empresa, ao invés de olhar para mim enquanto funcionária, a empresa me deu uma medida disciplinar. E isso foi se acumulando. Em outubro de 2018, eu trabalhando no home office dentro aqui da minha casa e também externamente, aqui dentro eu acabei desfalecendo, acabei desmaiando num pico de estresse muito grande. Então comecei a ter taquicardia, sono, muita irritabilidade e sem filtro, respondia de pronto. Primeira coisa, quando eu percebi quando eu estava fora do meu normal, que não estava mais ali numa condição ali de trabalhar com tranquilidade, onde minha mente processava as informações com tranquilidade, primeira coisa foi conversar com a minha família. E aí busquei indicação e fui passar por um psiquiatra em outubro mesmo de 2018. E a psiquiatra, ela me deu um afastamento ali, já de imediato. Eu, por medo de ser mandada embora e entregar esse atestado para a companhia, eu guardei esse atestado, retornei para o trabalho e pedi para a empresa me dar férias. Retornei de férias entre Natal e Ano Novo. Quando eu retornei de férias, no primeiro momento do trabalho em ápice, em fechamento, o que me aconteceu? Me deu uma crise de choro. Continuei trabalhando, quando foi no dia 8 de janeiro, eu tive outra crise nervosa, num estresse muito forte, onde eu desmaiei de novo, conversei com o esposo e dali eu só liguei para minha psiquiatra. Ela falou, não, ou você para agora, senão o seu corpo vai parar você. Trata-se de um caso típico de burnout. Todos os sintomas que ela apresenta são sintomas que decorrem da síndrome de burnout. Infelizmente, ela passou por certas situações que geraram os sintomas a ela e fizeram com que ela adquirisse essa doença. A síndrome de burnout, ela é conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, tá? Ela decorre de certos atos praticados pelo empregador no trabalho e fazem com que aquela pessoa ela fique de alguma maneira ou parcialmente incapacitada ou totalmente incapacitada para o trabalho. Sendo que os sintomas são vários. É possível dor de cabeça, é possível cefaleia, é possível também ocorrer uma depressão profunda, é possível ter problemas gastrointestinais. São esses basicamente os problemas. Só que esses problemas eles são simultâneos e acabam gerando para a pessoa uma incapacidade. E o burnout decorre do trabalho, é uma doença inerente ao trabalho. O que eu mudei na minha casa? Aqui na minha sala era onde ficava a minha mesa em L, onde ficava aqui o meu escritório. Aqui eu recebi os materiais da companhia também, tive um escritório. Eu desfiz de todo esse material, eu não quis mais visualizar para realmente quebrar esse vínculo. E o que eu pude mudar, o meu hábito foi consciência com a minha alimentação, olhar o que estou comendo, que muitas vezes não comia, não para comer, você come aonde dá e se der. E outra coisa eu gosto muito da prática da yoga. Dentro da yoga eu faço tanto o meu cuidado com o meu corpo físico como também o cuidado com a minha mente. Então essa é uma atividade que eu procuro trazer no meu dia a dia. É uma mudança do paradigma da vida. Obviamente que o empregador ele tem direitos junto ao seu empregado. Ele tem o seu poder diretivo, que faz com que os empregados eles tenham que cumprir com as suas ordens. Entretanto, o empregador ele não pode passar de um certo limite. Quando ele abusa do seu direito, ele pratica um ato ilícito. E o ato ilícito pode gerar os sintomas de burnout e aí fazer com que a pessoa adquira essa doença. Uma boa dica busque a orientação profissional de um bom advogado que conheça a síndrome de burnout, porque senão você vai ser orientado de uma forma errônea e se prejudicar.
cuidado, não empurre a vaquinha logo para o precipício. Você adoeceu dentro daquela realidade. Calma e vá buscar, sim, o seu auxílio. Busque um tratamento com o psiquiatra, busque um tratamento com a psicoterapeuta que vai aí te direcionar. E se enxergue, se encontre no seu caminho. Exatamente o que a gente estava falando, né, doutor? O que o senhor tem a dizer sobre a história da Andréia? Você vê, né, que o cargo dela era de muita responsabilidade e certamente ela abraçou muita coisa que às vezes as organizações não veem. Então, quando ela começou a falhar, e aí algumas coisas curiosas, a ambiência não pode, o teu ambiente familiar, de lazer, e uma das coisas, a mudança de hábito é não misturar mais, trazer o trabalho para casa, porque esse vício intensifica o teu nível de pressão. Então, o indivíduo, por conta disso, vai precisar mudar o ambiente. Então, a Andréia traz, um dos tratamentos comportamentais é diferenciar a sua área ou tempo de produção versus um equilíbrio com questões pessoais. Tanto a yoga quanto a meditação e técnicas de respiração, aí depois eu posso dizer um pouco no que a gente pode praticar se a gente nota que alguma coisa já está errado. Mas a particularidade do caso da Andréia, que é muito comum da burnout, de fato, como o organismo queimou, imagina que houve um curto-circuito. A gente todo mundo já deve ter vivido isso, desde a casa da avó, da primeira infância, até um sítio, né? Que o fio ele fica queimado, você precisa trocar. Então, restabelecer questões neuromusculares, o organismo vai precisar de uma reforma que demora tempo. E como ele está traumatizado, quando o trabalho se apresenta, é como se desse uma carga num fio de escapado. Então, ele vai queimar mais lugares do corpo. Então, não dá para tratar burnout, dependendo do nível. Por isso é importante que o telespectador aprenda a prestar atenção nele. O autoconhecimento, nesse momento, salva muita gente a tempo da burnout. É importante que eles notem, e hoje em dia, com essa realidade que a gente tem que lidar, o medo de ser mandado embora, o trabalho remoto. Então é isso que eu queria te falar. A gente vive um momento agora, esse novo normal, e eu queria até fazer uma colocação. A gente hoje vive na era, né, de máquinas. Você vê que a gente... nós continuamos humanos. E às vezes a gente quer competir, né? A gente quer seguir o ritmo de uma máquina. Você vê que a gente não para o tempo todo. Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Eu queria que você falasse também. E esse momento que a gente vive da pandemia, que agora a gente fica em casa, as mulheres principalmente, eu não sei se elas são as mais afetadas, mas acredito que sim. Você tem a responsabilidade da casa, dos filhos, do marido, e ainda trouxe o trabalho de casa. Então, a quarentena exige que a gente misture a casa com o trabalho. E aí começa a acontecer um estresse de somatização. Soma-se coisas que antes eu não vivia. Então, eu estou lavando louça e daqui a pouco eu preciso trabalhar e aí eu reclamo com o outro. Escuta, eu já cansei de lavar louça. Não dá. E é nesse momento que eu começo a receber estímulos que na empresa não tinha essa preocupação. Então, as pessoas estão trabalhando o dobro pelo medo de ser mandado embora do ambiente remoto. As empresas enxugaram, quem ficou vai ser exigido com mais multifunção, vai ter que abraçar diretrizes e atribuições diferentes. Então, isso tornou a coisa somatizada. Agora estão estudando uma síndrome de ferramentas online de reunião. O indivíduo, só de pensar em sentar ali, é 10 no dia, 8 no dia, 6, um dia, 2, 100, 120, ele olha o computador, ai meu Deus, eu vou ter que sentar lá para fazer mais reunião. Então, nós somamos coisas. Então, hoje é como se a gente passasse 40 anos no trabalho. Antes, eu queria que, para quem já está com essa doença, talvez a pessoa não sabe nem que tratamento ela busca. O que ela tem que fazer rápido, correndo, doutor? Primeiro, entender que, independente da casta social que ele faz parte, hoje o SUS
tem um pronto atendimento e tem áreas como o CAPS, que tem psicólogos profissionais que vão ajudar o diagnóstico. Uma vez ajudado o diagnóstico, é aqui que vai o problema, se o indivíduo se identifica com esses 7 ou mais e o gradiente está aumentando, não espera, vai atrás de um profissional. Primeiro, eu costumo sugerir um psicoterapeuta. Um psicólogo que possa diagnosticar, de fato, existem sinais, prevalências, né? Predominam coisas que está com cara de burnout. Nesse momento, ele precisa usar uma prevalência de descanso. Se eu tenho 7 dias, 2 dias é o esperado, 5 de produção. Se eu tenho 6 dias, ficou um só. Se eu tenho 7 e não tem nenhum, não dá. Então, eu vou ter que alterar a minha carga de trabalho. Isso quem vai ajudar, a gente como psicanalista, como psicólogo, psicoterapeuta, tem um determinado momento que a gente diz o terceiro é terapêutico. Um amigo da família que venha conversar com um casal em desgaste, já alivia a pressão. Sempre o terceiro é terapêutico. Um pastor, um religioso, um mentor, um amigo próximo. Então, ir até as pessoas mais próximas, se queixar. Então, busquem um profissional da área da saúde, em especial psicólogos, porque às vezes os médicos, com a profusão de atendimento, vão receitar muito rapidamente um ansiolítico ou um antidepressivo, onde pode não ter uma depressão. Então, primeira coisa é atento aos sinais. 7 ou mais, intensidade que não está voltando, alivia e põe um elástico na corda. Não precisa tudo de uma vez. A partir disso, vá atrás de um profissional na área da saúde, muito importante que seja um psicólogo. E aí os tratamentos alternativos é aquele que você já estava falando, né? Temos, se você me permitir, os Marines nos Estados Unidos, que são grandes soldados, eles aprendem 7 tipos de respiração. E um deles é a respiração em 3 tempos. Inspira pelo nariz, segura e com a boca aberta, 2 dedos, assim, com a língua no céu da boca, solta. 3 tempos que você tem que ficar equilibrando. O mesmo tempo, em ciclos de 10 respirações. Quando você vê que você está estafado, se retira e ciclos de 7 a 10 respirações, 3 vezes ao dia. Isso vai começar a mostrar para você que você está estressado, porque você vai ver o nível de alívio que você vai ter muito distoante, diferente de como você estava antes. Isso te dá uma noção, gente, eu estou muito estressado. Então, é importante que a gente tenha técnicas para parar e respirar. E quais as orientações para as pessoas não entrar nessa situação? O que ela deve fazer? A prevenção. Hoje tem um termo muito presente chamado inteligência emocional. A gente tem de 2 tipos. A interrelacional, interpessoal, entre as pessoas, e a intrapessoal, eu comigo mesmo. Então, uma das coisas importantes é que eu orquestre a minha vida a partir daquilo que eu dou conta. Não adianta pegar coisas que você não vai conseguir dar conta, porque vai começar a avançar. Lembra? Entra numa zona que vai começar a avançar. Então, o indivíduo começa a notar, não estou aguentando. Então, tem que chamar o marido, tem que chamar a esposa. Não estou conseguindo cozinhar. Está difícil. Vamos dividir as tarefas. Orquestrar e planejar melhor. Se a sogra te dá estresse naquele final de semana, você pode virar e dizer, eu não quero que ela venha esse final de semana, quero ficar só eu e você. Eu tinha uma psicoterapeuta na minha primeira formação, ela dizia, você tem que ter mais tempo para pensar na morte da bezerra. Que é aquele termo antigo, que é a gente parar para não fazer nada, ver um filme, não ver uma coisa para aprender na tua área de atuação, porque aí você vai ter um desejo interno de querer produzir mais. Então, a gente vai ter que ampliar repertório de vida. Então, percebam vocês, uma perna formigando, uma mão, um olho que está batendo aleatoriamente, uma falta de ar, a pressão alta, que é uma das predominâncias da síndrome. Então, a gente tem que cuidar
do que é mais importante para nós. Sim. Porque se ele ir embora, ele não vai conseguir cuidar de ninguém. Sim. Então é importante pensar, a gente tem a obrigação de cuidar desse oráculo interno, desse templo que é a gente, com alimentação, hidratação, respiração, esporte, espaço para respirar, não aumente demandas. Isso pode ajudar algumas pessoas que estão na iminência da síndrome de burnout. Eu sei que você, além de autor, psicoterapeuta, você também tem um trabalho muito intenso na área de desenvolvimento pessoal. E eu queria que você falasse agora dicas de desenvolvimento pessoal, que é tornar as pessoas, como a gente fala, aware, né? Conscientes. Porque essa consciência de quem nós somos e até que ponto é importante essa correria e você não se importar até mesmo se vai pifar, como a gente falou. Então, eu acho que isso tudo tem a ver com essa consciência que a gente tem que ter. Se você me permitir, toda segunda-feira, ao vivo, eu estou 1 hora, das 21 às 22, no meu canal do YouTube, que é Luiz Fernando Garcia Oficial. Mas lá tem 110 vídeos que falam desde como diminuir o estresse da comunicação, mas eu queria ficar com uma coisa que eu acho que é uma dica importante. Tem um papa da resiliência, um cara chamado Fleck, e que ele põe pequenos hábitos de mudança, porque o cérebro ele não aprende no impacto. O Freud lá atrás entendeu que um trauma causava um trauma emocional, causava um trauma fisiológico, orgânico. Então, o cérebro se desregulava para funcionar direito. Hoje a gente sabe que questões emocionais crônicas estão deteriorando áreas do cérebro. Da mesma forma, reverter o cérebro não são com grandes mudanças, são com micro hábitos. 3 vezes você repete um comportamento, o cérebro aprende. 21 vezes vira hábito, o cérebro pede para aquilo. Então, a primeira coisa, se você quer mudar o hábito e tirar da tomada, exija-se repetir 3 vezes. Aquela mesma coisa. Caminhar, eu vou conseguir caminhar 3 vezes por semana, igual um alcoólico, você deve 1 dia a mais. 1 dia a mais. Então, fez o primeiro, agora eu vou para o segundo. Não fica pensando que tem 3 vezes. Então, sempre buscar o número 3, mas primeiro salvar a primeira caminhada. Depois você pensa a segunda. A outra coisa, o Fleck ele traz um exercício ao final do dia, você escrever, porque as sinapses, os nossos pensamentos, cabe tudo. Cabe trocar carro, cabe ir para Disney, cabe abrir instituto, cabe trabalhar 18 horas. Na realidade, quando a gente materializa essa ideia num papel, quando a gente usa essa área do cérebro chamado córtex pré-frontal, a gente desativa a amígdala central no cérebro, que fica mandando cortisol. Então, em alguns momentos no final do dia, todo dia, se você colocar 3 coisas que você fez bem feito e escrever, e 3 coisas que você não quer mais fazer, que te fez mal, sem que tu perceba, você começa a dirigir atuações muito sutilmente. Ai, não vou mais pegar isso aqui, porque ó, de novo eu estou pegando. Então você aumenta a sua autoconsciência. E uma sugestão muito prática, planeje. Planeje a semana, não é o mês. Não é por meta, é pegar por segunda, terça, quarta, montar uma tabelinha, dividir no meio, manhã e tarde, dividir a manhã em 2, e sempre o cérebro gosta de 3 ações específicas, até 3. 3 na próxima 1 hora, 3, um checklist e aprender a priorizar com asterisco. Técnicas de planejamento prévio, registro noturno do que foi bom e do que foi ruim. E a caminhada, se eu salvar 3 vezes e depois salvar 21, sem se preocupar com o número 21, vou até a hora do almoço, depois vou até a hora do jantar, já é o suficiente para os micro-hábitos começarem a aparecer e uma autoconsciência começa a dirigir escolhas. Muito bacana. É isso. Eu queria te agradecer, queria te dizer que foi uma honra muito grande te receber aqui. Obrigado. Tenho um carinho, respeito muito grande pelo seu trabalho. Tenho certeza que as pessoas de casa, a partir de hoje, vão poder te seguir.
e tem muito mais orientação do que foi falado aqui hoje. Muito obrigada e volte mais vezes, viu? Obrigado a você e conte comigo. Obrigado a todos os telespectadores, tá bom? E queria convidar todo mundo para me seguir nessa mídia que a gente não escapa dela, que é o Instagram, Nando Garcia Oficial. Lá tem na bio, é só clicar que vai direto para os canais onde tem vídeos instrutivos, inclusive para aliviar o estresse. Muito obrigada, Eunice. Realmente, cuidar da nossa saúde mental é importantíssimo. Bora ficar sempre em alerta aos sinais. Saúde sempre, gente, em primeiro lugar. É importante lembrar, trabalhar é bom para a saúde mental. Mas um ambiente de trabalho negativo pode levar a sérios problemas de saúde. Fica aí o alerta, tá bom? A gente vai fazer uma pausa rapidinha e na volta tem um ressoar pelo Brasil. Vamos até Belém do Pará conhecer a história de um jovem filho de pescador que ficou famoso por cantar ópera. Então fica aí com a gente. O Instituto Ressoar acredita que o jovem é o maior agente transformador da sociedade. Por isso, oferece a ele ferramentas importantes para essa transformação. Desde 2009, o Instituto Ressoar promove o Ressoar Multimeios, um curso de qualificação profissional na área de comunicação para jovens em situação de vulnerabilidade social. Com o projeto, desenvolvem seus talentos, descobrem habilidades, recebem palestras de personalidades importantes e, ao término, muitos já conseguem o tão sonhado emprego. Instituto Ressoar. Transformando vidas para uma sociedade mais justa. E o programa Ressoar já está de volta. Muito obrigada aí pela sua companhia, tá? E a gente continua, viu? Ressoar pelo Brasil. Agora você vai ficar de boca aberta com essa história lá de Belém do Pará. Ronald, de apenas 10 anos, é dono de uma voz poderosa. Ele fez sucesso com um vídeo que canta um sucesso mundial na voz do tenor italiano Andrea Bocelli. E depois disso, ele ganhou um monte de fãs e conseguiu realizar um dos maiores sonhos da vida. Prepara aí a emoção, que olha que coisa mais linda. Esse é o Ronald, dono de uma voz doce e poderosa. Nem dá para acreditar que ele é só uma criança. O vídeo viralizou nas redes sociais num piscar de olhos. Todo mundo queria saber quem era o ribeirinho tenor da internet. Isso porque Ronald canta a música Come Te Partiro, que se tornou um sucesso mundial na voz do tenor italiano Andrea Bocelli. Ronald estuda numa escola pública em Mosqueiro, uma ilha que fica a 70 quilômetros da capital Belém. E é só abrir o livro para o texto virar música. Não quer dizer que a gente vai ter que ir à escola. Prefiro ler assim. Melhor? É melhor. E todo livro você canta? Sim, todo livro. Ele desenha, e no desenho dele tem uma paisagem sonora. Ele pinta e tem a presença de elementos musicais na pintura dele. A música vive em mim. Mas o palco preferido do Ronald é a sala de aula. Quando o rio não tá pra peixe, só tralhando olhar pra mim. Ele faz parte do projeto Cantarolar, que atende crianças e jovens das escolas municipais de Belém. O criador do projeto foi um dos primeiros a perceber aquela voz especial no meio da criançada. A primeira vez que eu ouvi o Ronald, eu fiquei impactado, eu fiquei assustado com o que eu vi, não tanto pela afinação, pela qualidade vocal, mas da forma como ele entende a música, como ele cria. Ele é a música está dentro dele. Ronald virou celebridade por aqui. É foto o dia todo. Sem contar que o menino está ajudando a mudar a cara da escola. A música está transformando a vida de todos nós, dos alunos, dos funcionários, da comunidade. É hora de voltar para casa. São 6 quilômetros de caminhada todo dia. O acesso não é fácil. A rua não tem asfalto e é cheia de lama.
Mas o caminho tem trilha sonora de qualidade. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. O destino dele é esse, de estar cantando. Aonde ele está, aqui no quintal ele está brincando, está cantando, junto com os coleguinhas dele, todinho está cantando. Eu estou feliz por isso. É nesta casa alugada, sem rede de esgoto, com apenas 2 lâmpadas, que o Ronald mora com a família. Aqui tem 3 cômodos, a cozinha que fica ali atrás, a sala, que é esse espaço onde nós estamos, e o único quarto da casa fica bem aqui atrás. É aqui que todo mundo dorme. Mas, mesmo assim, nada foi suficiente para desanimar o pequeno Ronald, que fica assim, ó, o dia todo, cantarolando, feliz da vida. Nele eu posso crer. O meu sonho é cantar onde? Na Itália, no Teatro da Paz. Aqui em Belém? O Teatro da Paz é um dos cartões postais de Belém, um lugar cheio de história, onde acontecem muitos espetáculos de ópera desde 1878. O que é isso aqui, ó? Nós estamos chegando agora. Ai, meu Deus! É o Teatro da Paz. É o Teatro da Paz. Vamos então lá para poder conhecer o teatro. Vamos lá? Vamos. Animado? O garoto capricha no visual, nada de chinelos por aqui. As sandálias vão levá-lo ao local mais esperado. Olha aí, Ronald. Estamos chegando aqui num local especial, hein? Consegue imaginar o que é? O teatro? Não é só o teatro. Nós estamos chegando aqui, olha só. Só que você não está aqui por um acaso, não. Apresenta o Ronald, então. E, iluminado pelos holofotes, Ronald estreia no Teatro da Paz. A música, claro que não podia ser outra. As professoras da escola quase não piscam. O pai, seu Raimundo, e a mãe, dona Jaqueline, são só orgulho. Eu estou muito emocionado, muito feliz mesmo. Espero a Deus que dê tudo certinho por aí. Volte muitas e muitas vezes aqui. Ele está muito feliz. Ele da agora lá fora disse para mim, mãe, quase chorando. Eu não vejo a hora de entrar no teatro aí. Eu só assisto pela televisão e eu quero entrar pela primeira vez e cantar lá no palco. Deus te abençoe, meu filho. Ai, meu Deus! Mas o dia de surpresas não acabou. Ronald ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Amazônica de Música e no futuro poderá ingressar no Conservatório Carlos Gomes, um dos mais antigos do país. Ele já é um músico natural, nato. Ele tem percepção, ele tem afinação, não é? Ele tem memória musical, ele tem criatividade, quer dizer, tem todos os elementos para amanhã ser um grande músico. O tenor Daniel Araújo, um dos mais respeitados da região norte, chega para compor um dueto com o nosso tenor ribeirinho. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Temos uma joia que vai ser lapidada e vai se tornar um artista, já é um artista. Lá, 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 lá. E assim termina o primeiro show de Ronald no Teatro da Paz. Mas o garoto simples que conquistou o Brasil ainda quer mais. O que você vai fazer daqui pra frente, então? Ser um cantor, estudar música. Aí, conseguir meu sucesso. Crescer cada vez mais. Sim. Andrea Bocelli que se cuide.
Ronald, que lindo que você é, viu? Eu adorei essa história e eu tenho certeza que o pessoal de casa também. E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. E se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva lá no canal do Ressoar, lá no youtube.com/programa Ressoar. Você usa também aí seu tablet, seu celular, pode curtir nossa página no Facebook e não se esqueça de seguir também lá no Instagram, beleza? Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo programa, hein? Até lá!